Então, a gente vai, nessa sessão, seguir essa ordem dos filmes que estão colocados aqui, das obras, não são só filmes, das obras que estão aqui para a gente debater. E aí, cada um responsável, né, diretor, realizador, né, coordenador dessa produção audiovisual, apresenta no seu, não precisa ser nos grandes detalhes, porque todos nós já assistimos essas obras, quer dizer, conhecemos muito bem, né? Alguns eu tive a oportunidade de ver várias vezes, porque eu estava junto com o júri em alguns momentos e nós tivemos, em alguns momentos, até olhando com alguns detalhes algumas das produções, né? E aí cada um vai apresentar um pouco, né, suscitando as questões, as principais questões, e logo em seguida que acabar essa rodada, né, o Pedro vai conduzir para nós um debate, né? Eu acho, ele também já assistiu todas as produções visuais, audiovisuais, e para nós vai ser muito bom que o Pedro possa nos instigar a uma boa discussão aqui, certo? Ok, então o primeiro eu acho que é o da Paula, né? Tá aí? Paula, a palavra é toda sua. Obrigada, Renato. Bom, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse trabalho. Eu submeti algumas fotos, mas essas fotos fazem parte de uma pesquisa maior, que é a pesquisa para a criação do site Cantigas do Jaré, que eu peço que depois vocês entrem e conheçam o site. Eu mando aqui no chat para vocês. É uma pesquisa, é uma memória, é um acervo virtual das Cantigas do Jaré, que é essa religião de matriz africana daqui da Chapada Diamantina, para a qual eu entrevistei 9 lideranças daqui da cidade de Lençóis, gravamos as cantigas com essas lideranças, produzimos uns vídeos, algumas fotos, tudo isso agora, né, durante a pandemia, com recursos da Lei Aldir Blanc, aqui pelo estado da Bahia, né, direcionadas pela Secult da Bahia, com recursos do governo federal. E aí, quando abriu a RAIS, eu pensei em falar um pouquinho do curador, né, do lugar do curador, que é essa figura diferente do candomblé, do litoral, né, da Bahia, como a gente fala aqui, a gente se refere ao litoral como a Bahia. Ele não tem esse processo iniciático junto a um mestre, né, não tem essas etapas de formação do curador. O curador, ele é feito a partir da doença. Então, é a loucura que leva ele a ser curado por outro curador e, então, se transformar ele também num curador, né? Ele passa por um processo de aflição, de doenças mentais, de angústias. Os relatos, muitos, né, são da pessoa que é pega a laço, é encontrada pelada na mata, divagando, e aí é levada à força por parentes ou por pessoas de santo a um curador que vai tratar desse aflito. E quando a pessoa se encontra nesse estado de aflição, é porque seus caboclos exigem que ele assente sua aldeia. E é muito comum nos relatos dos iniciados do Jaré que as pessoas se entendam como forçados a estar no Jaré, né? Ninguém está no Jaré porque quer. Se eu pudesse, eu estava numa coisa melhor, se eu pudesse, eu não estava aqui, mas eu tenho que fazer isso, né? Não tenho escolha, é uma obrigação. Então, o saber curar, né, do curador, desse líder, ele é um dom dado a ele pelos seus caboclos. Também tem uma questão de ervas, mas isso tem outros herveiros na cidade, né? O saber usar as ervas pelo curador não é necessariamente um saber específico dele, né? Um saber difundido no território. A sua força enquanto curador se dá por essa passagem direta dos caboclos, né? E aí uma série de anedotas que estão juntas
a figura dessa pessoa tão imponente, né? Então, Pedro de Laura, por exemplo, que era o grande curador que trazia legiões de pessoas de todos os quatro cantos da Chapada, ele, quando recebia sua Yansan, ele atravessava uma fogueira e parava no meio dela para pegar sua coroa, botar de volta na cabeça, enfim, tudo isso compunha essa imaginária de um grande curador que enchia a casa, né? E também, por não ser uma transmissão de mestre para discípulo, essas casas não são passadas de pai para filho, né? Não tem uma formação que você vá ter uma linhagem. Então, Pedro de Laura, depois da morte dele, a casa é mantida pelos filhos, que fazem a festa de Ansã da casa, porém não existe um curador que o sucedeu, né? Daso, que é esse das fotografias que vocês veem, ele foi iniciado por Pedro, faleceu agora, um mês, nem isso, após essas fotos. Acho que por isso foi uma homenagem a ele, querer que essas fotos ganhem mundo. E foi iniciado por Pedro, mas foi fazer a sua própria casa. Ele não deu seguimento à casa do Pedro de Laura, né? Uma casa de Jari, ela só existe na medida que existe um curador ali que recebe esses aflitos, esses filhos de santo, para tratar. Aí, enfim, assim, são as mais diversas doenças. Por exemplo, o Jaré, ele é estritamente ligado a essa cultura do garimpo aqui nas Lavras Diamantinas, né? Então, um garimpeiro que não consegue bamburrar a sorte, que não consegue achar o diamante na serra, ele está infusado. E desinfusar é um trabalho do Jaré. Então, ele tem que ir para o Jaré, ele tem que ir atrás de um curador para se desinfusar. Então, tudo isso perpassa essas ideias de sorte, azar, enfim, das possibilidades que essas serras traziam para os garimpeiros, né? Todos eles também com um sincretismo muito forte com Senhor dos Passos, que é o padroeiro dos garimpeiros, e que é cultuado, por exemplo, Daso, ele tinha uma imagem de Senhor dos Passos, ele carregava um andor, então essas coisas se misturam muito, né? O padre tem um lugar de destaque, mas Zé da Bastiana e Pedro de Laura, que sempre acompanharam a procissão do Senhor dos Passos, também tinham seu lugar de destaque e eram eles seguidos, né, na ordem da procissão pelos seus filhos de santo. Então, o Jaré, ele está intrinsecamente ligado com essa formação das lavras diamantinas, com esse espírito aventureiro dos garimpeiros em busca da sorte grande. Gente, eu acho que eu já passei meus 5 minutos. Eu vou colocar aqui no chat o site, que eu acho que lá vocês vão ter a biografia, tem uma parte que chama Biografia das Lideranças, e tem alguns homens, Cosminho, Daso, Pedro e Gil, que eles passam por esses processos de aflição. São umas mini bios que vocês podem ler por lá. É isso. Obrigada. Paula, muito legal saber dessas coisas que você falou agora. Eu passaria, então, a palavra para a Valéria, né, que vai falar sobre o puerpério e resguardo. Olá, vocês conseguem me ouvir? Super bem. Boa noite a todas, a todos. Eu agradeço estar aqui participando e fico feliz que o meu trabalho esteja no meio de tantos outros maravilhosos. Esse sertão baiano, ele fica na região de Caetité. Caetité é uma cidade pequena, porém bem antiga. Ela rememora aos tempos de 1700, 1600, né? Quando ainda não tinha divisão dos estados brasileiros. E atualmente a cidade vive uma expansão que já vem acontecendo há anos, com minério. Aqui tem o minério de ferro, tem o minério de ametista, tem também
A INB, que é a indústria de nucleares do Brasil, extrai urânio daqui. E recentemente houve a instalação do maior parque eólico da América Latina, nessa região, que movimenta bastante. Eu quero contextualizar isso porque houve um grande êxodo rural nos últimos 20 anos. Eu me lembro que na escola, estudando em IBGE, assim, metade da população da região era zona rural, outra metade era zona urbana, e nos últimos tempos vem crescendo bastante. Então, a natureza vem sendo desmatada no entorno, tanto com a mineração, né? Tanto também com a expansão urbana. E aí os saberes vão se perdendo também. Esse conhecimento que passa de pai para filho, né? De avô para avó, tanto na relação com o nascimento, o parto, que é o que trabalha essa etnografia sonora, mas também em relação ao benzimento, a rezas. Essa anciã, ela era benzedora durante sua vida, durante sua fase adulta. No entanto, nos últimos anos, ela entrou na igreja evangélica, que vê isso como um pecado, né, como algo ruim, e acabou se separando. Hoje em dia, ela até se sente um pouco envergonhada de falar que foi benzedeira. E aí a gente vê várias práticas se perdendo. Essa senhora, ela é minha avó, é a mãe da minha mãe, e eu estava fazendo uma conversa, um diálogo com ela, e naturalmente ela foi falando sobre esses assuntos, né? Era em vista de falar da região, e ela foi entrando nessa questão de parto, nascimento, e eu gostei bastante, porque dialoga com a minha pesquisa, que vem sendo sobre a saúde da mulher indígena no Nordeste. Inclusive, eu vou apresentar amanhã, no dia T4, que é diálogos possíveis sobre o parto e nascimento, sobre como ficar com o problema. Convido a todas. E aí eu achei muito importante como a relação do resguardo, do respeito ao corpo, do respeito ao tempo, dialoga bastante com as questões indígenas, né, nesse mesmo aspecto do respeito ao corpo, e como vem se perdendo também. Então, dialoga bastante nessa questão de como o acesso à biomedicina, ao serviço hospitalar, as mulheres deixaram de fazer essa prática. Então, a minha avó mesma, ela vivenciou isso. Desde a sua mãe, tendo todos os partos, ela observando os seus irmãos, ela tendo os seus filhos em casa, inclusive com partos né, fáceis, pela biologia dela mesmo. A questão também da parteira, que é uma pessoa muito importante, essa figura, que geralmente é uma benzedeira, e quando ela estava tendo a sua quarta filho, no caso, a sua única filha, a Lúcia, a parteira, no meio do caminho, soube, né, teve uma visão que ela já tinha tido a criança e não precisou mais ir com pressa para o local. E assim, isso não é passado aos netos, aos filhos, desconhecem isso. E não é uma questão só dela, né? Toda essa região de Campinas, de Lagoa d'Anta, vem sendo despovoada. Então, você vê muitas casas abandonadas. As pessoas atualmente vê esses saberes com descrença. Então, quando você fala resguardo, você não pode comer comida remosa, tem que ter esses preceitos, e fala, não, é coisa higienicamente, assim, é besteira. Então, foi uma tentativa também de gravar, permanecer esses relatos aí. Eu tá dentro de um plano maior, que eu pretendo fazer isso com outras mulheres da minha família e em torno também da região, para traçar essa questão cultural. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigado, Valéria. Muito, muito legal. Pronto, né? E aí, o próximo que nós vamos escutar agora é o caderno de plantas e ervas medicinais, né? E aí tem a Ana e a Marília, né? Não sei se a Marília já entrou aqui. Ah, está aqui embaixo. Aqui, eu não consigo enxergar. Né? Você podia. Só um minuto que entrou uma pessoa na outra sala e eu estou colando uma mensagem. Pronto, vamos lá. Eu sou Marília. O caderno de plantas e ervas medicinais das mulheres da Mata Norte foi inscrito na categoria de imagens de fotografia. Acho que só o trabalho de Paula, que foi a primeira a apresentar, e o caderno de plantas e ervas medicinais estavam inscritos nessa categoria. O caderno é, na verdade, um caderno que contém textos, desenhos, e as fotos são as fotos do processo. O que entrou nesse
o que eu inscrevi para a mostra foram as fotos do processo. A gente fez, a partir do fomento também da Lei Aldir Blanc, como Paula, a gente construiu na zona da Mata Norte pernambucana uma pesquisa colaborativa entre mulheres lideranças da Mata Norte que tinham expertise, saberes e práticas com as plantas e ervas medicinais. Eram mulheres agricultoras, mulheres benzedeiras, parteiras, que manejavam essas plantas no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí, a partir de oficinas de desenho, muitas dessas mulheres nunca tinham se colocado numa posição de desenhar plantas, sobretudo. Foi uma experiência poderosíssima, ver as mulheres se percebendo enquanto desenhistas, inclusive, das plantas que elas conheciam tão bem. Cada mulher escolheu uma planta significativa nas suas trajetórias, para que a gente pudesse conhecer um pouco dessa planta a partir dos saberes e da experiência de vida dessas mulheres. E aí o caderno é composto pela narrativa dos quintais de cada uma dessas mulheres e desses desenhos dessas plantas. O que a gente na mostra da RAIS, são as imagens desse processo. E aí eu vou deixar o link aqui para vocês. Peraí, eu já estou colando o link daqui da sala. Deixa eu pegar novamente. Eu posso deixar o link para vocês do arquivo em PDF desse caderno. O caderno rodou significativamente nesse. Esse caderno rodou significativamente nesses últimos dias, nesses últimos meses, e eu e Ana estava junto comigo na organização do caderno, fomos convidadas pelo Ciclo Selvagem de Estudos para que a gente fizesse um ciclo de leitura sobre as mulheres que têm servido de material de apoio para se pensar um montão de iniciativas e ações entre as pessoas que estão pensando e articulando o mundo através das plantas e ervas medicinais, e é um baú de memórias, no fim das contas, né? É um baú sobre os quintais e as experiências de vida dessas mulheres relacionadas às plantas. Aí é isso, as imagens que vocês têm no site da RAIS são as imagens do processo, são fotografias do processo. O link que eu passei para vocês é o link do caderno em si. Vocês estão me ouvindo? Ou está ruim a minha... Não, tá ótimo, dá para entender sim. Houve umas falhas, mas deu para entender, eu acredito. Eu estou numa conexão que oscila, eu estou no território indígena Pancararu e é possível que eu caia algumas vezes. Sobre o caderno de plantas e ervas medicinais... A gente nem vai estar aí para te levantar, né? Como é? Eu nem ouvi, para mim cortou. Mas não, é eu estou isso, dizendo que a gente não vai sair para te levantar. Para te levantar. Ah, sim. Sim, que são esses termos malucos, né, que a gente usa agora. Eu travei, eu caí. Mas, enfim. É isso. Sobre o caderno de plantas e ervas medicinais, eu acho que é isso. A Ana não veio para a nossa reunião, não conseguiu chegar. Nesse caderno, a gente evidencia muito Luísa Cavalcante, que é do sítio Ágata, que se lê e se autodenomina uma afroecóloga, uma mulher que faz afroecologia, uma agricultora rural, que faz uma discussão muito grande junto ao movimento negro, e Helena Tenderini, que é do sítio Malocamba. Então, assim, tem duas figuras que são muito articuladas politicamente, e outras mulheres que não têm um diálogo tão forte para fora de suas comunidades, mas que internamente são detentoras de saber e fazer com as práticas junto às plantas e ervas medicinais. Acho que é isso. Aí eu posso depois falar sobre os outros dois trabalhos que estão também na mostra. Vocês que me dizem. Vamos seguir a ordem, você vai falar depois. Pronto. Então, muito obrigado, Marília. Mesmo com a conexão ruim, eu acho que nós conseguimos entender grande parte do que você tem colocado. Então, aí
logo em seguida, nós temos a BIAEE, né? Calendário do Ciclo Anual das Mulheres, que você vai falar também, né? Já para Isso. colocar. Não sei se a Ana Cláudia está aí também, né? Pois é, sou eu mesma. Oi, então. gente, eu estou aqui sim, tá? E só aqui ouvi vocês, mas eu não estou em nenhuma amostra e não vou falar nada não, tá? Dizer que é uma alegria ter vocês todos aqui nessa sala, que eu conheço a metade dessa sala e é muito bom estar aqui com vocês. Sobre o IBIAEE, que é o calendário cíclico das mulheres da Zona da Mata Norte, também é outro projeto que foi fomentado pela Lei Aldir Blanc, do estado de Pernambuco. E nessa ação, nesse projeto, nessa costura de mundos que a gente fez desse calendário, a gente juntou mulheres da Zona da Mata Norte para construírem o seu próprio calendário. Eu moro na Zona da Mata Norte e, por isso, tenho me articulado tanto com mulheres da Zona da Mata Norte nesses últimos tempos. O que a gente fez no calendário, no IBIAEE, em Iorubá, significa lugar de celebração. O que a gente fez foi construir um calendário anual, no tempo comum, digamos assim, de 12 meses, só que orientado pelas marcações das mulheres da Zona da Mata, ou seja, no mês de janeiro, o que é importante para essas mulheres que estavam na construção do calendário. Então, a gente colocou, enumerou, sinalizou, desenhou no calendário o que era de significativo na trajetória e na vida dessas mulheres relacionado ao mês de janeiro. No mês de fevereiro, mesma coisa, no mês de março, mesma coisa. Então, o IBIAEE, que eu vou mandar o link aqui para vocês também, é um calendário dos saberes dessas mulheres da Zona da Mata, a marcação do ano delas. O tempo, a gente usou a perspectiva do tempo enquanto cultura popular, né? A percepção do tempo. Então, assim, para as mulheres da Mata Norte é bom plantar inhame em tal mês, é bom plantar frutíferas em tal mês, é bom plantar, colher a cana em tal mês, enfim, tem todo um ciclo, né, com as multiespécies do território que estão articulados com a vida dessas mulheres, e também com as celebrações específicas daquele território, né? Então, a gente vai ter muita narrativa sobre o cavalo marinho, sobre os maracatus, todos os fazeres daquele espaço, daquele território, da vida dessas mulheres, está um pouco impresso naquele calendário. Então, assim, é um calendário que foi belíssimo de fazer, só que o que está inscrito nessa mostra são os podcasts desse calendário. A gente gravou 3 podcasts, onde Helena está em um podcast junto com Paula, no outro podcast a gente tem Luísa Cavalcante, que é do Sítio Ágata, que eu mencionei anteriormente, e no outro podcast a gente tem Dona Bernadette, que é da comunidade de Belém, Paudalho. E aí é isso. O IBIAEE é uma série com 3 podcasts. O calendário não tá, eu falei que só do calendário, meu calendário não está inscrito, né? O que está inscrito nessa mesa aqui, nessa sessão, são os 3 podcasts. Acho que é isso sobre o IBIAEE. Vou passar o link aqui. Muito obrigado, Marília. Muito legal. E aí, nós temos que passar a palavra para a Soraya, né, que vai comentar para a gente a produção audiovisual que ela coordenou junto com a Daniela. Que a Daniela também acho que está aqui. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por, enfim, para começar, eu queria agradecer pela RAIS ter aberto um edital de uma mostra audiovisual, né? Não é sempre que a gente encontra e que aceite podcasts. Então, eu achei super legal, super simpático e de uma abertura mesmo, né, para esse momento da podosfera em tamanho crescimento, assim. Então, parte da nossa equipe está aqui presente, eu vi a Bianca, o Pedro, a Irene, a Raíssa, e a Daniela, que é minha grande amiga e parceira desse projeto.
Então, falando rapidamente, o Mundaréu é um podcast de divulgação científica de antropologia. A gente tem tentado, desde 2019, falar dessa área científica para fora da universidade, né, chegando a outros públicos, nesse momento em que as ciências humanas e as ciências sociais, em particular, têm sido tão achincalhadas, invalidadas, né, e destruídas em termos financeiros também, não só em termos políticos. Então, o Mundaréu nasce nesse momento, em 2019, e a gente já produziu 2 temporadas de episódios, estamos agora desenhando a terceira, que estreia em 2022. Temos 2 séries, uma que é o Mundo na Sala de Aula, que é uma série feita pelos estudantes que compõem a nossa equipe, e as conferências da 32ª RBA, que a gente fez a locução para português. Então, a gente tem experimentado aí a mídia de áudio de diferentes formatos. O Mundaréu é uma parceria institucional, né, e interregional também, então é uma parceria entre o Departamento de Antropologia da UNB, no Centro-Oeste, e do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo Científico, LabJOR, na Unicamp. Em particular, esse episódio que a gente inscreveu, né, na mostra, ele se chama, eu quero começar pelo título, né, Estamos Ligadas por Cordões Umbilicais. É uma adaptação de um nome de uma música da Flaira Ferro, que é Estamos Ligados por Cordões Umbilicais, então a gente só passou para o feminino. A Flaira Ferro é uma cantora do Recife, maravilhosa, que todos vocês devem conhecer, e que nos permitiu usar essa música dela, porque é um episódio que fala da minha relação com a Paula Viana, que muitos de vocês também devem conhecer, né? Uma importante liderança feminista no cenário recifense, mas também no cenário nacional e também latino-americano. O Mundaréu, ele tem como foco, né, esse é um pouco a sua cara, assim, é falar da antropologia a partir da relação entre a antropóloga e sua interlocutora, né? Se escolhe uma interlocutora para poder fazer um diálogo. Então, a gente não fala da antropologia a partir só da antropóloga, né, daqui para lá. A gente fala com a pessoa que tem produzido a antropologia conosco. E Paula Viana entrou na minha vida em 2004, quando eu fui fazer minha pesquisa de doutorado no Recife. Comecei por ali, depois eu cheguei ao Pará, por indicação da Paula, para pensar as parteiras tradicionais, né, ditas parteiras tradicionais. Então, eu comecei dentro do Curumim, o Grupo Curumim Gestação e Parto, onde Paula trabalha, e dali eu fui para o interior do Pará, conhecer um pequeno município chamado Melgaço, onde um monte de parteiras atuavam intensamente, né? Naquela época de 2004, 2005, 60% dos partos eram domiciliares e aconteciam no município, pelas mãos das parteiras. E aí, com Paula, então, eu comecei essa relação na minha época de doutorado, e a gente foi desdobrando isso. Depois eu fui trabalhar no movimento feminista também, nossas parcerias continuaram, e mais recentemente, enfim, minha filha nasceu, e Paula foi uma figura super importante nesse movimento todo de engravidar, parir, puerpério e tudo mais. Minha filha já tem 11 anos, e mais recentemente, a partir de 2016, eu comecei a frequentar, felizmente, novamente o Recife, e por conta da epidemia do vírus Zika, e é o que onde eu tenho feito mais pesquisa atualmente. E a Paula, de novo, foi cicerone, foi interlocutora, foi mediadora, foi tradutora, né, de tantas coisas da realidade do SUS, da saúde, do movimento feminista no Recife. Então, esse episódio, ele fala né, ele é sobre a minha trajetória profissional como antropóloga e a minha interlocução com a Paula Viana. O Mundaréu, eu vou deixar o link aqui, né, como Marília fez também, seguindo o exemplo dela. O Mundaréu, ele tem sido uma das experiências mais interessantes, assim, da minha carreira, nesses últimos 20 anos, e é um desafio enorme falar só com mídia de áudio, né, não ter o texto, então é toda uma mudança, assim, epistemológica mesmo, pensar som, também pensar música, e pensar através do trabalho coletivo, né? O Mundaréu não existiria se não tivesse uma equipe em Campinas, uma equipe em Brasília de estudantes de graduação e de pós-graduação, e se não tivesse essa maravilhosa figura que é a Daniela Mânica, né? Que é a minha grande parceira
e que tem essa voz super aveludada, como vocês já devem ter ouvido. E a Daniela, ela é responsável pela produção, basicamente, né, desse episódio, mas eu que estou apresentando ele aqui. Mas eu só queria reforçar isso, que né, tudo é feito muito coletivamente, muito junto, e os cordões umbilicais vão se entrelaçando. Então, é um pouco isso, um recadinho para quem quiser conhecer, está lá no nosso site. Obrigada mais uma vez, Renato, e também na figura de Claudinha, que tem organizado a RAIS toda, e também Marília, que super nos ajudou com toda essa função aqui do dia de hoje. Obrigada. Depois eu te conto a história da fundação do Curumim. Eu já sei essa história. Então, muito legal as apresentações. E aí, Pedro, você... Renato, tem mais uma participação especial de Marília. Ah, é verdade, eu já estava esquecendo. Olha, viu, Marília? Verdade. Eu esqueci completamente. Sem problema. A gente inscreveu também o Cartografia de Parteiras Indígenas, enquanto uma etnografia sonora, aqui na Mostra Audiovisual da RAIS. O Cartografia de Parteiras Indígenas é uma ação do Museu da Parteira, esse museu que está tão pautado nessa RAIS, nessa quarta RAIS, e é uma cartografia entre as indígenas de Pernambuco, né? Sobretudo entre as Pancararu, que são as parteiras muito ativas em Pernambuco e que tem uma escola de parteiras ativas e parteiras sendo formadas, e não para de nascer gente aqui em Pancararu. Eu estou aqui nesse momento e o tempo inteiro, sempre que nasce alguém, Mãe Dora, que é a grande parteira referência que a gente tem aqui, manda fotos para a gente, manda áudios, faz praticamente uma DNV em audiovisual. Sempre que nasce alguém em Pancararu. E nasce gente em Pancararu o tempo inteiro. Eu brinco, eu digo que se depender de Pancararu, esse mundo vai ser povoado assim, muito. Porque Dora não dorme, Dora trabalha no posto de saúde, né? Dora é uma técnica de enfermagem aqui, e ela resolve, como uma boa parteira, ela é delegada, advogada, orientadora, grande mãe da comunidade, ela não para em momento nenhum. E esse Cartografia de Parteiras Indígenas gira muito em torno dessa movimentação das parteiras Pancararu, que é uma escola de parteira muito grande e ativa aqui no estado. O Cartografia de Parteiras Indígenas também tem uma interlocução e uma costura junto às Pancará, junto à Dorinha Pancará, que é cacique, também trabalha na enfermagem não indígena e é parteira também de seu povo. E entre 3 chucurus, 3 mulheres chucurus que assistem mulheres grávidas em Chucuru, apesar de que nascem poucas crianças em Chucuru atualmente e nascem poucas crianças em Pancará atualmente. Pancararu é, de fato, assim, o grande vórtice do nascimento pelas mãos das parteiras aqui em Pernambuco. Então, por isso, a gente inscreveu a série do Cartografia de Parteiras Indígenas, onde Dora e outras parteiras Pancararu estão em 6 episódios, que foram os episódios que entraram aqui na mostra. Os 2 últimos episódios da série não estão disponíveis ainda, porque a gente fez há pouco tempo, que foi junto às Pancará e às Chucurus. Vai ser lançado já já. Eu vou passar o link para vocês da plataforma do Museológicas Podcast, que é onde está saindo os nossos episódios, e também da página do próprio projeto Cartografia de Parteiras Indígenas. E, assim, tem sido uma experiência interessantíssima pautar, a partir do ambiente sonoro e de uma conversa com as parteiras, essa realidade, sobretudo num ano como esse, né, que a gente vem de uma pandemia. Então tem muito... O Cartografia de Parteiras Indígenas foi executado enquanto a pandemia chegava até nós. Então, assim, tem uma interlocução muito grande com esse cenário do que a gente vive hoje, né, e de como as parteiras manejaram esse cenário, assim como elas deram aula para o Sistema Único de Saúde. E aí está tudo isso nas narrativas sonoras, textuais e imagéticas, porque, como eu disse a vocês, Dora faz um relatório imagético a cada parto que acontece aqui em Pancararu. E aí,
Dentro do Cartografia de Parteiras Indígenas, tem outras pessoas que estão aqui na sala. Júlia e Elaine fazem parte desse... Elaine Miller e Júlia Morim fazem parte desse projeto. E acho que é isso. Sobre o Cartografia de Parteiras, é isso. Tem uma série de podcasts, que é um dos produtos dessa pesquisa, né? Desse projeto, que entrou na mostra audiovisual da Quarta Reich. Vou mandar os links para vocês aqui. Obrigado, Marília. Super legal. E só um pouco para comentar o que a Soraya falou ainda há pouco a respeito das etnografias sonoras que nós estamos utilizando e vamos continuar a utilizar, e foi o que nós colocamos, inclusive, para avaliação esse ano do quatriênio. Quer dizer, a Comissão de Antropologia Visual da ABA, e depois, logo em seguida, viramos dentro da comissão preparatória para o quadriênio, e nós estivemos até antes de ontem avaliando toda a produção dos programas de pós-graduação nessa categoria. E é interessante que surgiu realmente muitas coisas interessantes para nós, né? E que tem um conteúdo assim super legal, né? Bom, Pedro, passo para você. Vamos lá. Começar as provocações. Então, gente, boa noite para todo mundo. A gente tem uma sessão formada por um conjunto de realizadoras mulheres, né? Com temas que giram principalmente em torno das práticas de cuidado, com destaque para o tema do parto e das parteiras, né? Bom, eu não sou uma pessoa nem da área de antropologia visual e nem da área de antropologia da saúde, então eu peço licença aqui para entrar nesse salão e fico com muita vontade de ouvir as trocas entre vocês que produziram todos esses materiais tão bonitos. Então, a gente tem um desafio, né, aqui, porque é um material bastante heterogêneo para debater hoje, que é um audiovisual, né, que é um trabalho de final de disciplina, um ensaio fotográfico, né, desenhos e fotos de um processo de um caderno de plantas e memórias, um episódio de podcast e 2 séries de podcasts, né. Aí eu queria primeiro parabenizar, né, todas as realizadoras pelos trabalhos, todos eles bastante cativantes e emocionantes mesmo, para além dos debates importantes de antropologia da saúde que eles levantam, cada um dentro das suas características, né? Então, eu vou comentar primeiro o ensaio fotográfico, né, Pai Gil de Ogum, curador do Jaré. No material que a gente tinha, pelo menos o que eu tive acesso, toda essa contextualização etnográfica e do contexto em que você produziu as fotos, eu não acessei, né? Então, eu vou te dizer, assim, impressões sobre as fotos em si, né? Então, eu achei um belo ensaio, né? Aparentemente produzido em uma única ocasião, né? Com uma luz natural na área interna do Templo de Umbanda de Pai Gil de Ogum, caracterizado pelos tons predominantes de verde e azul, com contrastes em vermelho, em que as estátuas dos santos e dos adornos rituais compõem com o Pai Gil a povoação mais que humana daquela paisagem interior, né? E além do valor da beleza das imagens, né, o ensaio presta essa homenagem, né, ao Pai Gil, né? É mencionado isso, falecido, vítima da Covid, né? Então, o que eu queria só te provocar a falar um pouco sobre esse último ponto, né? Eu fiquei pensando um pouco, né? Me veio assim essa possibilidade ou impossibilidade dessa paisagem interior com a ausência física do Pai Gil, né? Você falou um pouco disso, né? Das que as casas são do ciclo de vida das pessoas, né? Então, de que modo o que você fotografou se sustenta ou se espalha por outras paisagens sem a presença física desse guardião, né? Então, é um pouco isso. Aí,
o comentário para a Valéria, né? Puerpério e Resguardo, Relatos de uma Anciã do Sertão Baiano. Enfim, é uma entrevista, né, com a dona Anísia, né, de Caetité, como você falou, um registro audiovisual, um trabalho final de uma disciplina na UFBA, mas, assim, o detalhe, né, desse audiovisual curto, que está no YouTube, é que a dona Anísia é avó de 34 netos, né, incluindo você, né, Valéria? Então, no audiovisual, tudo se passa como se essa relação não fizesse toda a diferença, né? Então, a minha provocação para você é que comente um pouco, né, essa dimensão de conexão sua com a sua avó e com a sua ancestralidade, né? E você, na sua fala, falou bastante essa coisa, né, dessas coisas que estão se acabando, né? Quer dizer, você faz parte dessa história, né? Então, ao realizar esse registro, isso também faz parte da história que você está contando. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para você. E aí as falas da dona Anísia têm todas as relações possíveis com a série de podcasts Cartografias das Parteiras Indígenas de Pernambuco, né? Que é como a Marília falou, a parte de um projeto maior, né? O Museu da Parteira, e aí essa articulação com essa iniciativa que tem sido super frutífera do PPH, da UFPE, que é o Museológicas Podcast, né? Que vai em várias frentes, trazendo esse registro sonoro em várias frentes, né? E essas cartografias é uma delas, né? Então, esses episódios, eu não consegui escutar todos eles, mas são registros, né, de rodas de conversas virtuais com as parteiras indígenas, principalmente as Pancararu, como a Marília falou, e é uma transposição, eu percebo, sem maiores edições, desses diálogos que são bastante produtivos, né? Então, eu queria, se for para Marília comentar alguma coisa sobre isso, falar um pouco dessa relação, né, entre as outras produções do projeto e essa série de podcasts, e também comentar sobre essa experiência de produzir essas atividades à distância, né, durante essas rodas de conversa online, né, durante esse período de isolamento. E aí, de repente, se você quiser comparar isso com o Ibiaiê, né, que foi produzido em outras condições, em que, por exemplo, a gente acompanha a conversa, uma das conversas começar no terreiro, aí começa a chover, aí se movimenta para o sítio fugindo da chuva. Então, de modo que a imersão no espaço de vivência compõe o resultado da conversa, né? Se você puder fazer esse paralelo, se te disser alguma coisa, fazer esse paralelo. E aí, assim, passando para essa questão dos podcasts, né? Eu queria só compartilhar rapidamente algumas reflexões sobre o lugar que os podcasts estão passando a ocupar na produção antropológica, né? E talvez Soraya e a Dani possam comentar isso aí, né? E eu entendo, assim, que a produção dos podcasts antropológicos pode ter diferentes sentidos, né? Então, pode ser a comunicação da pesquisa e da prática antropológica para um público mais amplo do que as produções especializadas. Pode ser também a exploração das possibilidades de uma ideia de etnografia sonora, né? Essas duas coisas não são excludentes uma da outra. Pode ser um dos resultados de um projeto de pesquisa, pode ser o resultado principal de um projeto, pode ser um meio para divulgação de debates e práticas antropológicas diversas, né? Ele pode também ser produzido como um conteúdo previamente planejado e cuidadosamente editado, com trilhas e efeitos sonoros e gravações produzidas em diferentes momentos, né? Ele pode ser simplesmente um registro em áudio de rodas de conversas, seminários virtuais ou de lives, né? E ele pode ser também uma produção em áudio de práticas de campo presenciais, né? E aí eu tenho a impressão que o contexto do isolamento social, de certa forma, favoreceu a produção de podcasts como uma das possibilidades de interação à distância entre as antropólogas e seus campos e parceiras de pesquisa, né? Então eu estava pensando, enquanto vocês falavam, também da questão dos financiamentos, né? Que esses tipos de produções, eles acessam outras formas de financiamento que não os da pesquisa acadêmica que a gente está
acostumado, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso também, fique à vontade. E aí, eu queria destacar um comentário que se refere ao caderno de plantas, ao episódio do Mundaréu e ao podcast Ibiaie, essas três produções, né? Essas três produções me tocaram de maneira especial porque são antropologias de práticas coletivas das quais não só as próprias antropólogas fazem parte, como também a própria prática antropológica compõe o processo dessas práticas coletivas. No caso do caderno e do podcast Ibiaie, que são projetos aparentados, são práticas como diz o caderno, né, em territórios pretos e afro-indígenas de militância ligados aos ciclos da vida e à regeneração da terra, né? E a gente vê Marília e Ana não como pessoas que estão se defrontando com o objeto, mas que estão produzindo, né, aquela prática. No caso do episódio Estamos Ligados por Cordões Umbilicais, do podcast Mundaréu, é uma parceria longeva entre a Soraya, a Paula Viana e outras mulheres, em especial a Dona Dorca, lá de Melgaço, né? Então, a palavra que me fica, depois de assistir esse episódio do Mundaréu, e que aparece lá no final, no episódio, é a palavra tessitura, né? Uma tessitura que deixa aparentes as costuras afetivas e vivenciais que vão implicando mutuamente as vidas que se encontram na pesquisa, que é pesquisa, mas não apenas, né? E o que o Mundaréu apresenta nesse e em outros episódios é uma dimensão implicada e afetiva do que é realizar uma pesquisa antropológica, uma perspectiva em que perseguir um tema de pesquisa significa mais colocar-se num fluxo vital do que realizar um projeto de separação metodológica entre sujeitos e objetos. E aí, enfim, essas três experiências me remetem àquela proposta do Tim Ingold, né, de diferenciar a antropologia e a etnografia, em que a antropologia significa a postura aberta ao aprendizado mútuo e ao desenrolar da vida, podendo aí a antropologia ser sinônimo de um certo sentido de educação. E a etnografia, nessa proposta, é o registro dessa experiência antropológica, que aqui não tem a forma de uma monografia etnográfica ou de um artigo científico, né? No caso da pesquisa de Soraya, também implicou esse tipo de produção, mas de um caderno visual e textual e de uma série de podcasts. Então, assim, eu não tenho uma pergunta para a Soraya e para a Dani, só dizer para vocês que eu sou bastante fã do Mundaréu já há um certo tempo e que hoje à tarde eu estava ouvindo o episódio e chorando feito besta no sofá da sala, que é muito emocionante. E para terminar o meu comentário, eu queria fazer duas perguntas para a Ana e para a Marília. A Ana não está aí, né, mas para a Marília. Então, citando o texto da Ana no Caderno de Plantas, diz assim: à medida em que falavam sobre suas plantas de predileção, os traços revelavam no papel algo já cultivado no interior dessas mulheres. E diz também: não se trata, no entanto, de um guia de plantas medicinais ou de um manual de uso e preparo, mas de um caderno de memórias, um quintal feito de diferentes quintais, né? Então, primeiro eu queria provocar você, Marília, a falar um pouco mais sobre como foi na prática o que essas fotos estão mostrando, né? Esse processo de reunir, desenhar, que eu entendo que é justamente esse processo de produzir entre vocês e com as plantas um quintal coletivo, né? O que vocês chamam de um quintal coletivo. E em segundo lugar, pensar o que é esse quintal coletivo, né? Porque ser um quintal de memórias se separa da dimensão de guia de plantas medicinais, né? A memória como um domínio separado das plantas em si, como objetos, né? Ou então a gente não pode conectar mesmo no ato de desenhar e trocar a memória, as propriedades medicinais, as práticas de cultivo e os afetos numa rede inseparável de práticas vitais, onde as plantas também são parte das relações sociais. Eu acho que para mim, essa que é o grande barato desse caderno de campo. É isso, né? Esse caderno de plantas. Esse entrelaçamento, né? E que talvez dizer que não, isso é memória, isso não é uso de planta, não é guia de plantas, né? Talvez não dê todo o crédito à grandeza que esse caderno tem, né?
Então é isso, são esses comentários, eu agradeço o convite, e aí eu queria ouvir vocês conversarem sobre todas essas produções bonitas aí. Obrigado. Obrigado, Pedro. Super legal. Talvez vamos seguir a mesma ordem que nós utilizamos, e assim cada um vai comentando essas questões que você colocou e apontou muito bem para que a gente possa debater, né? Certo. Bom, eu fiquei muito na dúvida se eu falava que, né, se eu colocava aquele trechinho ali que ele faleceu em decorrência da pandemia, porque no contexto do Jaré, isso não é entendido dessa forma. Ele, em momento algum, a doença é mencionada, ainda que ele tenha tido todos os sintomas clássicos conhecidos da Covid-19, né? Para sua viúva, era algo anunciado, algo que o caboclo dele desceu para avisar e para passar alguns recados na festa de fechada da casa. Hoje a casa está fechada, vai ficar em 1 ano de luto. Durante essa sessão de fotos, eu gravei ele, fiz uns vídeos, uma entrevista, que ele conta a história de vida dele, e ele me fala no final que ele não via ninguém assumindo a frente da casa, mas que o seu filho, de 2 anos de idade, acordava todo dia cantando ponto de caboclo, e que ele via ali, talvez, uma continuidade para esse terreiro. No momento, se aguarda um sonho, se aguarda a visita dos caboclos, principalmente do caboclo dele, para dizer o que vai acontecer com o terreiro, né? Assim como a passagem de Pedro de Laura, quando ele morreu, o caboclo dele nunca mais voltou a pegar em ninguém, né? Que é o caboclo Sete Serra. E recentemente, um rapaz de outro município da Chapada passou a receber o caboclo de Pedro de Laura. E aí há controvérsias entre os filhos de santo, né? Alguns querem, outros não, mas esse rapaz está sendo convidado a liderar os festejos da casa e, quem sabe, assumir a casa como um novo curador por ter recebido esse caboclo que há muito tempo não vinha à terra. Então, é isso, assim, não sabemos o destino dessa casa, os filhos de santo estão todos esperando, tem muitos que querem que essa casa volte a funcionar e a receber e fazer suas festas, mas o período de 1 ano, ao menos, de luto é obrigado, né, obrigatório, assim, então a casa está fechada. Eu acho que você perguntou também, Pedro, alguma coisa sobre o recurso, né, sobre essas outras formas de financiamento, aí minha internet travou, eu não sei se você queria ouvir sobre isso. Eu estava me referindo aos podcasts, mas, enfim, eu acho que se você quiser falar sobre isso no contexto do site, né? Aliás, eu dei uma olhadinha aqui no site, muito lindo, vou explorar depois. Mas, enfim, fica à vontade. Assim, a Lei Aldir Blanc aqui na Bahia eu acho que foi até um sucesso da Secult de conseguir fazer tantos editais e tão voltados para todos os segmentos possíveis, assim, então tinha linhas destinadas a ciganos, enfim. E aqui a gente sabe que os mestres da cultura popular não conseguem, né, escrever para captar recurso para os seus terreiros. Então, esse projeto ele foi escrito no nome da Associação dos Filhos de Santo do Palácio de Ogum, como uma tentativa de fazer o repasse para essas lideranças, né? Então, todas as lideranças que participaram desse site, elas foram remuneradas, como uma tentativa de auxílio emergencial no contexto da pandemia, para que a gente pudesse, para que esse recurso pudesse chegar até as pontas. E aí a gente fez como deu o site, né? Assim, tentou destinar a maior parte do recurso para as casas e para
urgências que sempre são latentes dos mestres da cultura popular, né? Enfim, as pessoas aqui no interior da Bahia estavam passando fome mesmo, né? A situação estava muito precária, agora melhorou um pouquinho. Então, a nossa ideia era principalmente pensar esse repasse e, ao mesmo tempo, fazer esse projeto que era um desejo antigo dessas casas de catalogar e de preservar essas cantigas. Quem começou a transcrição dessas cantigas todas foi Gabriel Banaglia, que tem uma tese sobre o Jaré, e aí esse projeto eu dei continuidade, transcrevi, acho que ao total são 415 cantigas transcritas e gravadas, né, cantadas por essas lideranças. Então, foi tentar fazer tudo junto, né, o auxílio emergencial, gravar as cantigas, preservar a memória, disponibilizar isso na rede, e aí o resultado é esse site aí. É isso. Obrigada aí pelas provocações. Obrigado. E aí, quem... Eu acho que sou a próxima, né? Exato. Obrigado, Pedro, Galera. pela provocação também. Eu queria pontuar aqui a falar de Marília, porque é muito bom ver ela falando sobre os Pancararu, e ela tá lá agora, né? Inclusive, dá uma sensação, assim, de estar perto também. E eu tô lendo etnografias sobre os Pancararu, a parteira, não sei se você conhece, a Giberte, Andréa de Berti. Isso, Andréa Giberte, mas ela é do Zaticum. Mas, enfim, eu vou lembrar aqui. Falando sobre a minha fala, sobre a minha ancestralidade, essa região onde eu moro, de onde eu sou, é uma região, assim, que o bisavô do meu bisavô tá nesse lugar, tanto de parte de mãe como parte de pai, assim, as famílias são entrelaçadas. Então, rememoramos aí umas 10 gerações, bem antigo mesmo. E, para mim, eu me sinto muito, muito bem com isso, muito viva, assim, porque, seguindo na analogia indígena, né, é como se eu me sentisse, tipo assim, pertencente a essa terra, porque minha raiz está lá, né? E eu fico um pouco triste, porque esses relatos antigos, assim, hoje são vistos com desdém, assim, eu falo na minha família mesmo, né? Então, o que a minha avó fala, tipo, legal, mas tudo bem. E minha própria avó também, ela tem esse jeito de falar, tipo assim, vocês que são estudadas, vocês que sabem das coisas, não sei de nada, não. Aí você começa a ouvir um pouquinho ela falando e vê um tanto de riqueza, assim, de sabedorias. Então, eu fiz esse vídeo também para ficar registrado esse conhecimento e essa valorização, porque é perceptível, assim, quando uma pessoa mais velha fala com o vocabulário, né, de onde ela é, regional, as pessoas no entorno, assim, não dá uma certa valorização, dá muito mais do que é de fora, o que é tido como estranho, ou estrangeiro, assim, que não faz parte do círculo. E aí, quando você vê esse relato da minha avó, eu mostrei para meus familiares, né, para minhas primas, tudo mais, nessa questão mais formal, assim, né, institucional, que foi feita, né, para a disciplina na universidade, teve esse rigor acadêmico, aí já olha com outra visão, assim, nossa, que interessante, e tem pessoas que se dedicam a pesquisar sobre isso, então cresce essa admiração. Então, eu imagino que a gente gravar, né, fazer etnografias, podcasts, fotografias, é uma forma também de, além de perpetuar o conhecimento ali, gravar, também de valorizá-lo. E aí, nesse intuito que eu quis seguir. Só uma coisa, eu lembrei, é Giberte. É isso mesmo. A Ticum é outra. Você conheceu ela, Marília, a Giberte? Ela esteve aí até 2003, ela fez parte da ONG Saúde Sem Fronteiras. E aí tinha um programa com as parteiras, e na geografia dela, ela fala muito de Dona Dora. Ela fala com Maria, eu acho que Dona Dora tem esses dois nomes, né? E aí é muito bonita, assim, eu fico vendo assim, com muita admiração, como está vivo, né? E muitas das parteiras são agentes de saúde, e assim, o conhecimento é valorizado e levado adiante. Ela mora em São Carlos agora.
de São Paulo, né? Não sei se eu posso te provocar ainda, não sei se o fato aquilo que o Pedro colocou em relação a você ser uma dessas netas, e como é que é essa relação, que eu acho que você explorou um pouco. Não sei se... Sim, é só para me corrigir, porque quando o senhor falou André Gilbert, na minha cabeça eu linkei com o Zaticum, que é Jorge da Silva. Eu falei, não, esse Zaticum é porque foi um erro meu. Eu misturei, me desculpa, professor Renato. Inclusive, né, muito bom estar aqui com o senhor, porque eu admiro bastante. Meu orientador é Danilo, eu creio que vocês são amigos, né? Danilo Paiva Ramos. Com minha avó, é muito bom, assim, porque ela é uma pessoa muito dinâmica, fala bastante, tem uma memória maravilhosa, ela tá aqui falando com a pessoa, ouvindo lá. E ela tá um pouco tímida, porque ela tá falando já, começou a falar de assuntos pessoais, e o meu tio tava lá. Aí, volta e meia, ela falava, dava risadinha, olhava pro lado, assim, e aí eu notei um pouco disso, mas toda essa fala que ela colocou, essas questões, foi por mim ser neta, eu imagino. Mesmo que tenha essa questão um pouco formal, assim, eu estava de frente para ela, ela estava no sofá, uma pessoa bem confortável com minha irmã do lado, a outra neta, né? Na casa do filho, onde ela nasceu. Então, todo esse ambiente doméstico, eu imagino que tenha feito ela se sentir à vontade, assim. Em outras partes do vídeo, que é longo, né? Um vídeo de quase 2 horas. Ela me menciona, tá? Tem uma linguagem mais coloquial, assim, mas aí, pelos recortes que eu fui fazendo para deixar nesse tempo de 5 minutos aproximadamente, acabou parecendo mais essa formalidade. Obrigado, Valéria. Então, aí passamos para outra. Eu estou sem a colinha aqui na minha tela. Acho que sou eu. Isso, Marília. Eu ouvi um pedaço significativo do que Pedro trouxe, mas eu tive cortes aqui na conexão. Pegando um gancho do que Paula conseguiu responder às provocações de Pedro, e aí pensando essa maneira de pensar antropologicamente no mundo da gente, do nosso fazer antropológico no mundo contemporâneo, eu acho que é importante que a gente consiga pautar em alguma dimensão, em algum fórum, em alguma mesa, em alguma roda de debate, como para se articular projetos com narrativas antropológicas, a gente tem recorrido a editais não acadêmicos, digamos assim, como hoje, dos projetos que foram apresentados aqui, uma parte deles foram fomentados pela Secretaria de Cultura dos estados, né? E aí, como aconteceu com Paula, na Bahia, aconteceu aqui na Zona da Mata Norte, a LAB foi um guarda-chuva, um paraquedas, se a gente quiser tentar articular o pensamento de Krenak, foi um paraquedas colorido que a gente tentou abrir para poder respirar num ano, como foi o ano passado, onde as mulheres todas que participaram da pesquisa, inclusive a que vos fala, estava completamente descoberta financeiramente, e a Lab foi assim, algo que remunerou todas essas pessoas que estão implicadas nessa pesquisa e nesse projeto, e foi de uma significância grande para todo mundo. Então, assim, todas as mulheres que foram implicadas na pesquisa receberam remuneração diferente da lógica da academia, né? A gente construiu o projeto em que todo mundo recebia dinheiro. E no Cartografia de Parteiras, também seguindo essa mesma lógica, porque é um projeto fomentado pelo Fundo de Cultura, né? Então, a discussão ética sobre não remunerar nossos interlocutores, não existe a possibilidade da gente não remunerá-las, porque o projeto só existe e só é costurado porque elas existem, né? E aí, enfim, passando pela provocação primeira de Pedro, que Paula também chegou junto dessa discussão. É muito legal, Pedro, trazer a perspectiva de Ingold sobre o que é antropologia, o que é etnografia, essa postura de estar aberta a
a esse estar no mundo com essa troca mútua, e acho que os projetos todos que a gente conseguiu narrar aqui tinham essa postura, tinham esse devir de troca mútua, né, se propunham a isso. E o que é um quintal coletivo? Uma das questões que Pedro trouxe. A gente tentou pensar que quintais são, por essência, baús de memórias. E aí dizer que não é um livro onde as pessoas, não é um guia de plantas, é porque muita gente que vai em busca de narrativas sobre plantas e ervas medicinais vai em busca do nome científico da planta, vai em busca dos usos dessa planta, né? Ah, bota quantas lascas, quantos paus de entrecasca para fazer um chá para tratar a inflamação uterina. Enfim, não é um livro nesse sentido, é um livro que está pautando patrimônio em algum sentido, mesmo que não esteja sendo narrado, né? Está pautando o patrimônio desses saberes e práticas das mulheres da zona da Mata Norte, e por isso Ana achou oportuno no texto dela de falar que não era um guia de plantas e ervas medicinais como costuma se esperar, né? Que não vai ter o nome científico, se bem que até tem um material de apoio ao final, mas assim, que não é o X da questão. O X da questão é costurar as experiências de vida dessas mulheres junto a essas outras espécies que fazem a vida dessas mulheres, né? E aí, sobre os podcasts, sobre as paisagens sonoras que estão impressas nos podcasts. É interessantíssimo a gente parar para pensar como os podcasts entraram para uma centralidade, assim, de escuta mesmo, né, desse tempo, e eu digo assim, desse tempo da pandemia mesmo, onde a gente consegue lavar prato escutando alguma coisa, onde a gente consegue dirigir escutando alguma coisa, e foi uma estratégia, os 3 projetos que eu inscrevi nessa amostra, eles foram executados durante a pandemia. Então, foi uma estratégia nossa mudar ações do projeto que aconteceriam presencialmente para se transformar em produtos, em resultados de podcasts. Então, assim, o projeto não foi pensado com podcasts, mas tornou-se uma estratégia oportuna e viável para a gente alcançar o que se pretendia. E, inclusive, eu acredito que a gente conseguiu alcançar muito mais pessoas, porque o podcast, ele dá aumenta essa perna, fica uma perna longa, né? Gente de todos os lugares consegue acessar aquele conteúdo sonoro. Sobre os espaços onde a gente gravou o podcast, que Pedro lembrou que num dos podcasts do IBIAE, eu e Luiz, a gente sai de um lugar e vai para outro porque começou a chuva, e isso a gente resolveu não cortar. No IBIAE, diferente do Cartografia de Parteiras, a gente fez a edição do podcast, porque as conversas eram muito mais longas, e foram várias conversas, a gente resolveu gravar uma que foi pensada especificamente para virar podcast, uma que condensava um pouco das narrativas que a gente teve durante os meses de execução do IBIAE, do calendário. E aí foi intencional a gente deixar o barulho da chuva, o pedido de Luísa para que a gente mudasse para outro lugar, a narrativa final de agradecimento, dizendo como foi importante passar pelo processo que o calendário proporcionou. Então, enfim, tem uma ambiência sonora que é, ao mesmo tempo, orgânica da feitura da ferramenta, mas ela tem edição. A gente escolheu deixar aquelas partes, né? E no Cartografia de Parteiras, não, ele está integral. O Cartografia de Parteiras é um webinário, ele está no site, ele está na página do Museu da Parteira, o webinário, a roda de diálogo que aconteceria presencialmente aqui em Pancararu. A gente resolveu fazer todo mundo nas suas telinhas, à distância, e esse webinário, ele se transformou também em podcast, então é um podcast diferente do IBIAE. E é curioso, porque aí na provocação de Pedro, né, sobre esse processo, pensar as parteiras, inclusive mãe Dora, ela não gosta da tela, ela não é afeita à tela, às ferramentas da tecnologia.
ela gosta de mandar foto e mandar áudio. Eu sei disso. Na conversa de WhatsApp, ela vai mandar... Foi na última mesa que a gente abriu aqui o pré-fórum, Dora escapou, não foi a tia? Ela fica pouco à vontade em estar em evidência, inclusive para a Dora ser chamada para eventos, para, enfim, ações que vão ser mediadas pelas telas, ela vai sempre preferir que ela vá com mais alguém, e ela chama a Juliana, que é a irmã dela, que é outra parteira também, de referência aqui da aldeia Saco dos Barros, da aldeia vizinha ao Brejo dos Padres. Então, não, vou dizer que não foi o formato ideal para o que a gente pretendia no projeto, mas era o que o cenário permitia, e a gente precisava executar esse projeto, porque tem os prazos do fomentador, do Fucultura. Pois é, elas vão se soltando a parte... E, assim, uma conversa com Dora ao vivo é uma conversa espetacular, apesar de Dora ser contida, que Dora é contida, assim, um poço de surpresas, porque ela é muito discreta, mas a conversa no tete-a-tete seria outra dimensão de troca e de aprendizagem, mas o que a gente tinha disponível para executar no período que o projeto precisava ser executado eram as telas. Então, o Cartografia de Parteiras Indígenas não foi pensado para acontecer em telas, no entanto, foi uma avaliação que as próprias parteiras fizeram aqui, que foi um sucesso, elas terem se articulado. Aqui em Pancararu tem uma produtora que se chama Aió Conexões, e aí tudo que elas fazem de tela agora são chamadas para falar na mesa da Fiocruz, do dia da parteira, disso, daquilo. Tudo elas vêm para a Aió, que é essa produtora Pancararu, onde elas se sentem seguras com a tecnologia. Eu acho que, do que eu anotei, é um pouco isso, e caso queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade. Com certeza, daqui a pouco, viu? Soraya. Gente, muito obrigada. Eu, como Pedro, tenho que pedir licença também para estar numa discussão, assim, né, porque sobre antropologia audiovisual, sou uma neófita. Eu queria agradecer a todos os comentários que você fez, Pedro, e as questões gerais que você coloca no início são super importantes e fazem todo sentido para todas as pessoas aqui nesse grupo que, né, produziu PODs. Você, quando fala sobre o lugar dos PODs na produção científica, você mesmo já deu um monte de respostas, então eu já anotei e concordo com todas elas, mas acho que a gente está num processo mesmo de construção mais conceitual também, sabe, Pedro, sobre o lugar do podcast na antropologia. Então, acho que estamos nesse momento bastante em construção mesmo, né? Eu queria fazer um comentário rápido sobre as práticas coletivas, né? Os dois significados que o Pedro atribui, eu achei super bacana. E para nós, do Mundaréu, é fundamental, assim, né? A gente ter duas equipes de duas universidades diferentes, e inclusive de 2 níveis, né? Graduação e mestrado. E a troca entre eles, a troca dentro da equipe, e eles trazem um monte de inputs, né? Para nós, assim, como professoras. Então, essa dinâmica mesmo de coletivo é muito rica. E há, de fato, um processo também, não só de input geracional, né, assim, essa troca para nos atualizar. Eu que não sou das redes sociais mesmo, e para mim é muito importante aprender sobre isso, mas também a formação mútua, né, eles nos formam como professoras e a gente ajuda na formação como antropólogos, então, e antropólogas. Então, essa prática coletiva que o Pedro chamou atenção é muito importante, e eu acho que a antropologia visual, né, aqui representado no professor Renato, enfim, isso é uma discussão antiga já, né. Outra coisa que o Pedro traz muito importante, que é essa ideia bom, enfim, muito grata pelo elogio, acho que você foi muito generoso e eu fiquei bastante emocionada quando você fala que, enfim, o jeito que o Mundaréu trabalha é no fluxo vital, né, para além da pesquisa, e isso é um baita elogio. Então eu queria só te agradecer. E quando você fala que estava deitado no sofá da sua sala ouvindo, né, então, e aí chora, também é um outro critério, assim, de retorno positivo para nós, né, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. E aí, nessa discussão, o Pedro fala sobre
esse caráter mútuo, né, que o Mundaréu traz. E aí eu vou fazer um pequeno jabá. Eu e Daniela escrevemos um texto que vai sair na Iluminuras, da URGS, esse ano ainda, justamente sobre esse caráter da mutualidade, né, e qual é o lugar dele, desse valor, dessa prática, dessa ética, dentro da antropologia, e aí o que o Mundaréu está propondo nesse mesmo sentido, né. Então, é bem isso que o Pedro falou. E eu acho, sabe, gente, que eu concordo com o que a Marília acabou de falar, e vários de vocês pontuaram, inclusive chega para avaliação, né, como o Renato bem lembrou, o podcast entra como um produto técnico a ser avaliado, e isso tudo é reflexo dessa podosfera que se ampliou enormemente, sem dúvida. Isso aí acho que todo mundo concorda com isso. Agora, eu particularmente tenho pensado, né, depois dessa ampliação e desse entusiasmo, né, eu fico pensando muito, por exemplo, eu tenho trazido isso para dentro do Mundaréu, um desafio mesmo, né, que é entender o que é o ouvir. E como é que se aprende, né? Eu não consigo, embora a gente esteja agora nesse lugar da divulgadora científica, eu não consigo sair do lugar de professora. Então, eu fico pensando como é que é aprender pelo ouvir. Eu acho que isso é uma coisa que a pandemia trouxe muita força, né? E eu já reproduzi isso em um dos textos que Daniela e eu escrevemos, a gente tem até listado aqui as nossas produções já, a gente também reproduziu isso, de que uma das vantagens do podcast é poder fazer coisas simultâneas, como diz a Marília aí, né? Cozinhar, lavar louça, dirigir, caminhar e tal. E, inclusive, quando a gente desenhou o Mundaréu lá em 2019, não tinha nem ainda horizonte pandêmico, mas a gente queria muito que o podcast entrasse no lugar do ônibus, né? Porque aqui em Brasília, pelo menos, a gente tem um sistema super deficitário de transporte coletivo e as pessoas passam 1h30 para poder chegar ao campus, né? Principal, o campus central aqui. Inicial, digamos, deixa eu não ser politicamente incorreto. O maior campus, o inicial. 1h30 de trânsito, 2 ônibus às vezes e tal. Então, e o ônibus é difícil de ler, é quente, é cheio e tal. Então, a gente pensava muito a mídia de áudio para entrar como companhia para os nossos estudantes e nossas estudantes no transporte. E claro que Marília lembrou bem, ampliou muito. Mas os lugares onde a gente ouve simultaneamente. Mas eu tenho me preocupado sobre isso, né? Assim, do tipo, é possível mesmo a gente ouvir e reter conteúdo, aí a professorinha falando, reter conteúdo, fazendo outras coisas, eu fico sempre me perguntando, depois que eu lavei uma louça gigante, ouvindo, né, enfim, dos meus podcasts favoritos aí, eu paro e penso sobre o que foi esse podcast, né? O que eles falaram, e eu me testo assim, sabe, eu fico me colocando nesse lugar, será que eu consigo reter? E aí eu fico preocupada, sabe, Pedro, eu acho que tem desafios aí por discutirmos, né, à frente mesmo. A gente está produzindo uma fast science, né? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está acelerando demais o ritmo quando a gente começa a fazer um monte de coisa junto? Será que a gente está ampliando ou, de fato, comprometendo a capacidade de concentração, né? Para aprendizado? De novo, professorinha, tá? É a professorinha. Eu fico pensando, por exemplo, eu que faço, enfim, etnografia clássica, de muito tempo de imersão, anos e anos em campo e tal, fico imaginando eu fazendo um montão de coisa ao mesmo tempo, enquanto eu faço trabalho de campo. Não dá. Trabalho de campo exige total concentração, né? Então, eu fico pensando, será que, quando a gente fala que o podcast pode ser ouvido simultaneamente, será que não é um contrassenso à prática antropológica que exige tempo, né, que exige calma, que exige concentração, sabe? Eu estou fazendo autocrítica, não exatamente só do Mundaréu, mas dessa coisa que eu também ajudei a repetir, de que é uma vantagem poder fazer de forma simultânea, né? Eu fico pensando como é possível, aí a partir dessa provocação, eu fico pensando como é possível a gente produzir mídias de áudio, podcasts, por exemplo, de uma outra maneira que a gente aproxime mais do fazer antropológico. Então, será que é a cadência de fala? Será que é o tipo de elemento? Será que é o jeito que a gente vai puxar para dentro do episódio que vai exigir que se deite no sofá? Será que essa é a bula favorita que a gente vai sugerir, né? Ou se deite na rede? Enfim, eu não quero ser manualística, né? De, assim, modos de ouvir, não é isso. Mas é pensando que, quando a gente repete que o podcast, ele tanto ajuda na formação, ele ajuda na extensão, como divulgação científica, e tradução, né, da antropologia, e ele ajuda no ensino, a gente vai trazer para dentro de sala de aula, ou vai colocar para ouvir
além de ler os textos, né, ou vai ouvir junto na sala de aula. Quer dizer, quando a gente tenta aí cumprir esse tripé tão famoso, será que a gente tem que fazer de outro jeito, né? Assim, o podcast para ele poder, de fato, ser apreendido como tal? Ou será que eu estou sendo muito purista? Né? Será que eu estou comparando com o texto? Né? Então, enfim, são questões assim, mais do aspecto mais pedagógico do podcast, que é uma parte que me interessa bastante. Né? Eu tenho usado em sala de aula, nos meus programas. A Rosana Castro, né, minha querida colega e amiga da UERJ, ela usou uma expressão outro dia, ela estava falando sobre a formação, a montagem do programa dela de curso, ela falou da podoteca, né? Vai ter a biblioteca, vai ter a podoteca. Então, eu fico pensando muito nesse desdobramento pedagógico, né? No ensino, assim. É isso. São alguns comentários, mais para levantar a bola. Claro que está muito tarde, a gente não vai continuar por muito tempo aqui. Eu já estou há 12 horas na RAIS. Imagino que a Ana Cláudia esteja muito mais. Mas é para a gente continuar esse debate, porque eu acho que ele rende, sabe, Pedro? Acho que tem uma discussão muito interessante vindo aí. Muito obrigada, gente. Com certeza, eu acho que esse debate ainda vai render bastante, né? E aí, nós, inclusive, da comissão, tivemos seríssimas discussões avaliando essa produção. Mas, olha, eu queria propor agora uma outra forma do debate, cada um perguntar um para o outro alguma coisa que acha interessante. Então, a gente vai movimentar aqui, por exemplo, coisas que a Marília quer saber de Soraya, alguma outra coisa, rapidamente, assim, não em forma mas movimentar a bola, assim, vamos lá, o que você achou disso? Por que saiu aquilo? Entendeu? E aí eu deixo aberto para que cada um pudesse conversar e perguntar ao colega sobre alguma coisa específica. Eu acho que todos vocês viram a mostra, né? Então tem várias coisinhas assim, até curiosidade. Queria anunciar que a Ana Cláudia está aí também, né? Que é a nossa organizadora do evento, e também a Denise, que está aqui, que foi uma da comissão julgadora, participou do júri oficial da mostra. Queria dar boas-vindas para ela também. Então, eu vou começar. Adorei essa dinâmica. Vou adotar, viu, Renato, nos meus próximos eventos. Gostei muito. Você me permite fazer uma pergunta? Claro, é aberto. Vamos. Tá, eu teria várias, mas eu tenho uma pergunta para Marília, que é assim, Marília, eu trabalhei muito tempo com parteiras, né? E eu fico pensando se naquela época que eu estava com a dona Dorca, se eu já conhecia esse podcast, né? Porque a dona Dorca tinha uma coisa da oralidade tão forte. Ela era tão engraçada, ela contava cada caso engraçado que eu me rachava de rir. É um tipo de coisa que eu não consigo trazer para dentro do meu texto, que às vezes é mais sisudo, ou às vezes tem, né, todas essas coisas, né, da escrita e tal. E aí, Marília falou de Dona Dora, que eu conheço, inclusive, que é, como é que ela usou a palavra? Mais discreta, né? E aí eu fico pensando, né, talvez a Dona Dora tenha... para perguntar para Marília, você não acha que talvez o vídeo e essas webinários, né, live, não sei o quê, seja um pouco mais difícil para ela, mas talvez essa coisa da oralidade, do podcast, do programa de rádio, né, que faz muito mais sentido para as pessoas, inclusive, ou de interior, ou de aldeia, ou de outra geração. Fico pensando quanto que o podcast pode ser uma ferramenta interessante para a gente trabalhar com esses sujeitos da fala, sabe? Com esses sujeitos das encantarias. É como o Paulo também estava falando, né? Então, a minha provocação para Marília, assim, será que Dora viraria podcaster? Eu já respondo, Renato, nessa sua dinâmica. A dinâmica é ping-pong, rápido, né? Porque a gente pode... Soraya, então, conhecendo Dora, eu acho que precisaria de um tempo de adaptação, porque ela não ia estar no estúdio de rádio, né? Ela ia estar em outro ambiente. E ela saberia que tinha um aparelho gravando o que ela estava dizendo, mas sem dúvida... Porque o nosso podcast do Cartografias que entrou aqui, ele não foi gravado com um gravador, ele foi gravado durante uma filmagem, né? Ele é uma transposição. Então, ele é mais invasivo, digamos assim, né? Tem uma câmera apontada na sua frente. Talvez Dora fosse uma boa podcaster, mas
Só o processo da experiência que poderia dizer, não seria eu, sem dúvida. Alguém mais? Eu vou provocar aqui uma pergunta, já que a Denise entrou, né? E ela assistiu todas a produção audiovisual, né? Se ela pudesse comentar um pouco como foi toda a discussão que o júri teve para discutir essas produções aí, algumas dessas coisas, né, que você gostaria de ouvir, bem pequenas, assim, da produção mesmo, certos detalhes que a gente às vezes assiste ou escuta, que a gente tem vontade de saber como é que foi feito, como é que foi feita a pergunta. Sim, boa noite. A palavra que pode sintetizar, participar desse júri e assistir a toda a produção que foi submetida a ele, a esse evento que é importantíssimo, né? A principal palavra é emoção. Todas as obras trouxeram e proporcionaram muita emoção a todos nós que participamos do júri oficial, porque são temas muito pertinentes à nossa realidade, mas também trazidos de uma maneira que nos tocou. São produções belíssimas, esteticamente muito cuidadas, com temáticas muito interessantes para a antropologia, principalmente relacionadas à saúde, e isso dificultou até certa medida a nossa avaliação e indicação de apenas uma obra. Então, foi muito importante a maneira como vocês colocaram, a maneira como foi feita a produção. Então, fica aquela curiosidade, como é possível, né? Como é possível trazer de maneira aparentemente espontânea, porque não dá para a gente imaginar fazer uma entrevista, fazer uma produção dessa com audiovisual, e as pessoas, às vezes, se sentindo muito à vontade de falarem, de se deixar ser filmado, de trazer coisas tão íntimas, às vezes, tão tocantes para um público maior a partir dessa mediação com câmeras, com gravadores, em locais, às vezes, da sua própria casa, lugares íntimos. O que é feito? Como é que é? É tempo? É conversa? Como é que é possível? Isso é um aprendizado também, é um aprendizado que vale para todos nós, para todas nós. Mas eu também gostaria de comentar esse debate riquíssimo, né? Fico muito feliz, muito honrada também de participar, com muita gratidão de vê-los aqui, pessoas conhecidas como a Soraya, né, como a Paula. Também é importante frisar que essa produção, nesse momento, é aquilo que nós estamos chamando, nessa dinâmica da antropologia, de uma antropologia pública. Antropologia que não fica restrita acadêmica e que não se restringe a um projeto de extensão nos moldes também formais da própria academia, das universidades. Então, é uma antropologia que ela é pública porque circula também o conhecimento, então, uma dinâmica, né? E há uma inovação, uma troca efetiva, dialógica. Então, a gente aprende mais do que ensina, eu acho que isso é importante frisar. Um outro aspecto também, que esse momento, o audiovisual, ele ganha destaque na antropologia, por conta da própria pandemia, das condições que foram impostas a nós. Mas também a sonoridade. Dentro desse aspecto do audiovisual, a gente valoriza mais, às vezes, dá mais destaque para a imagem. E, às vezes, o sonoro, geralmente, a sonoridade fica em segundo plano, fica como algo menos importante, que na prática não é. Então, o podcast vem trazer essa questão sonora para um destaque maior. Eu tenho experimentado isso, porque o retorno ele é também impressionante. O retorno é de um público que a gente está ganhando. Então, isso está renovando a própria antropologia, em especial a antropologia visual, mas a antropologia comum.
que também saindo um ganhou pouco destaque, cortado. que antes ficava no segundo plano. Então, o que estava no segundo plano... Oi? Oi? Estou dizendo que saindo um pouquinho cortada a tua voz. Está saindo um pouco cortado. Acho que é a conexão. Estão ouvindo? Agora eu acho que congelou mesmo. Agora... Isso, isso. Vou gostaria de reforçar em relação às gravuras, aos desenhos que foram também incluídos, né, em algumas produções, é justamente essa importância e agora a pandemia, né, e a antropologia visual muito sensível a esse tipo de imagem, está destacando. Né? Então, o que nós estamos vivenciando nesses tempos é um amadurecimento e uma diversificação da própria antropologia nas estratégias, tanto de pesquisa, mas de divulgação, de interação. E isso é fundamental, porque todos nós e todas nós estamos refletindo sobre esse momento e como a antropologia está se renovando, está aprendendo consigo mesmo, principalmente com as pessoas envolvidas em nossos projetos. Então, eu gostaria de destacar esse aspecto, né, dessa emoção que vocês trouxeram, dessa questão estética também. As obras são muito, muito interessantes, muito boas. E essa curiosidade, como é possível, né, falar, às vezes, de temas difíceis, temas que envolvem emoção, temas que envolvem dificuldades no dia a dia, desafios, e as pessoas estão ali participando. Então, fica essa curiosidade, tempo, é a maneira de interagir, é a fala que vocês levam, que vocês levaram. Como é possível capturar imagens, sons, de uma maneira tão sensível? E isso é um mérito de todas as pessoas aqui presentes, participando desta seleção, ao mesmo tempo, né, de uma mostra, um festival, uma coletividade tão importante, tão merecedora de todos os aplausos e os elogios. Então, seria isso, né, a curiosidade que fica dessa maneira. E muito obrigada, Renato, mais uma vez, foi para mim assim, um presentão, uma dádiva dos deuses. Obrigada. Obrigado a você, Denise. Muito, muito bom. Olha, gente, eu agora olhei o relógio, são 21h13. Aí não sei se alguém ainda gostaria de comentar alguma coisa, senão a gente passa para os finalmente e vamos dormir escutando um podcast. E é que eu faço, viu? Não sei. Oi, Ana Cláudia. Oi, gente. Olha, me desculpe, mas eu vou deixar minha câmera desligada, porque eu já estou me desmontando. Estou há 24 horas na RAIS, porque até dormindo eu estou sonhando com ela. Eu só queria agradecer, né, a Denise e a todo o júri, na verdade, pelo trabalho, pelo excelente trabalho que foi feito. Muito bom te ouvir agora, Denise. Toda a equipe do audiovisual que se empenhou bastante para que essa mostra fosse realizada da forma como foi, belíssima, sensível, com obras maravilhosas. Eu acho que isso vai marcar as RAS, né, porque realmente foi um trabalho muita dedicação e muito bem feito. As rodas de conversa pensadas a partir de determinados temas, né, e não aquela coisa mais tradicional de cada um apresentar o seu trabalho. Então, tudo isso foi também construído coletivamente, né? Por isso que eu agradeço muito a toda a equipe, né, e a todas as pessoas que mandaram os seus trabalhos. E gostaria de pedir desculpas, porque a gente acabou anunciando que o ganhador seria anunciado hoje, e a gente não lembrou que a mostra fica até amanhã, e o júri popular ainda está votando. Então, a gente pede desculpa a vocês, mas o resultado só vai sair amanhã na Assembleia, gente, tá? Então, aguardem mais um pouquinho aí, segura aí a emoção, mas amanhã sai o resultado, viu? É isso, Renato, e boa noite para vocês, minha gente. Obrigado, gente. Muito obrigado, Ana Cláudia. Obrigado a todos vocês. Eu acho que eu aprendi assim, coisa assim, importantíssima, né? Eu acho que esse fazer
do que a curiosidade que Denise colocava, e um pouco que o Pedro comentava também, eu acho que vem porque nós somos antropólogos, eu acho, né? Temos essa, eu diria, essa ginga de fazer com que a gente possa conseguir conversar de uma maneira mais tranquila com as pessoas que colaboram com todos nós nas pesquisas. Eu acho que isso é uma questão que um colega meu, assistindo um dos filmes que eu produzi agora recentemente sobre o meu próprio arquivo, né, ele veio me dizer, mas como é que você conta isso aí de uma maneira de um jeito que a gente fica empolgado na maneira como você conta? Eu acho que porque você é antropólogo, porque se você fosse um engenheiro, você não iria contar desse jeito, né? Aí eu peguei essa frase que ele me deu, que eu acho um pouco para dizer para a Denise, olha, essas produções saíram porque nós somos antropólogos, de uma certa forma, dentro dessa questão aí. Não sei se alguém ainda gostaria Renato, de falar. só lembrando, amanhã ainda tem mais, tá? Porque a gente vai ter a roda de conversa que vai ter mais filme aí, e o Alessandro está aqui, inclusive, né? Então, amanhã tem mais, tá? O Alessandro está aqui, verdade. Ainda temos mais aí. Bem-vindo, Alessandro. Eu pensei que você tinha saído. Você ligou o microfone e quer falar, né? Ô, Renato. Ô, pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Soraya, Ana, Renato, Denise está aqui também. Muito bom mesmo. E amanhã eu acho que vai ser um dia muito especial mesmo, tenho certeza disso. É um encontro muito cheio de afetos, é uma coisa muito sensível. Eu estou muito feliz de estar aqui participando, estou aqui mais aprendendo, escutando todas as falas bem interessantes, dos filmes belíssimos, e parabenizar a organização, essa forma como foi elaborado, essa mostra audiovisual maravilhosa, com trabalhos lindíssimos, e obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite de estar participando, Renato mandou o link para mim, e amanhã tem a nossa conversa, né? A nossa roda de conversa e a exibição do filme lá com a Dona Maria. Obrigadão, Renato, obrigado, Soraya, Ana, a Paula, um grande abraço para todo mundo, Denise, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Alessandro. Muito bom ter você aqui com a gente. Bom, gente, então eu acho que se alguém... Estou me despedindo também. Eu vou usar a mesma palavra que a Ana Cláudia, eu vou me desmontar também daqui a pouco. E aí a gente vai se despedindo. Pedro, não sei se você quer comentar mais uma coisa, eu acho que está tão bom que eu ficaria mais, mas o horário agora já está pesando. Só muito se obrigada, uma gente. cervejinha. Isso, gelada. Boa noite, gente. Foi ótimo. Muito obrigada, Boa viu, gente? noite. Foi maravilhoso. Muito obrigada. São obras inspiradoras. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Um grande abraço a todos, virtual. Quem sabe a gente vai, muito em breve, poder se abraçar realmente. Obrigada, Boa gente. noite. Boa noite.